Olá a todos. Bem, vamos comentar um pouquinho aqui sobre organização de arquivos. No nosso último vídeo a gente trabalhou a parte de sistema de arquivos, que na verdade é como os arquivos são organizados fisicamente, logicamente, recuperação desses arquivos, tá? E aqui a gente chega na parte um pouco melhor, mais fácil, chamado, porque todos já temos certo contato com esta organização desses arquivos, essa manipulação desses arquivos. Antes, aqui a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre o que significa um arquivo no sistema operacional. Segundo um conceito aleatório da internet, diz que um arquivo é um conjunto de estruturas lógicas, ou seja, feitas diretamente via software, que permite ao sistema operacional ter acesso e controlar os dados gravados no disco. Bem, isto é o correto. Arquivos, na verdade, é toda e qualquer informação armazenada em um dispositivo de armazenamento, utilizando para isso um software. Se tu faz um texto no Word e grava esse texto, ele passa a ser uma música. Se tu pega uma foto ou um conjunto de fotos e armazena no teu computador, cada foto dessa gravada é um arquivo. Se tu tem um conjunto de músicas no teu computador, tá? Cada uma dessas músicas é um arquivo. A planilha que você fez é um arquivo, tá? E todas essas informações você utiliza um software para isso. Ainda diz aqui que a maioria dos sistemas operacionais possui seu próprio sistema de arquivos. Isso é verdade. Com o sistema de arquivos do sistema operacional Windows, que começou lá atrás com FAT, né, FAT32, hoje é NTSC, que foi o conteúdo do vídeo anterior. O habitual é utilizar dispositivos de armazenamento de dados que permitem o acesso aos dados. É verdade. Alguns dispositivos de dados têm algumas características específicas, como um só grava, outro só permite leitura, tal. Mas a ideia aqui é sobre arquivos, né? Entender arquivos. Aqui nós temos uma imagem que trata da estrutura de organização de arquivos. Tá? Como se deve organizar arquivos? Repare aqui que eu tenho algumas gavetas de um lado e uma pequena símbolo, ícone, também conhecido por ícone, que representa uma pasta. Logo mais abaixo, aqui, tá? Nós temos roupas. E aqui do lado da direita nós temos uma representação de ícone que representa arquivos. Na verdade, aqui é uma analogia que diz o seguinte: as gavetas em um determinado armário, elas representam aqui no mundo computacional as pastas. As roupas que se colocam dentro das gavetas, elas representam, na verdade, os arquivos. Aqui é só uma analogia para você entender o sistema de organização desses arquivos. Na verdade, o armário em si, onde tem essas gavetas, seria quem? O nosso dispositivo de armazenamento. Enquanto as gavetas, cada uma dessas gavetas seria quem? As pastas. O conteúdo dessas gavetas seria quem? Os arquivos. Se tu chegar em um computador de um leigo, de uma pessoa que não entende, ele pega assim como se fosse assim homens principalmente que moram sozinhos, né? Homem que mora sozinho, ele pega uma caixa grande, né? E tudo que ele tem ele joga lá dentro dessa caixa. É por isso que meias normalmente são da mesma cor para não ter problema de achar o segundo pé. Imagine só que bagunça seria você tivesse uma caixa grande para você botar todos os seus pertences, não tivesse uma maneira de organizar, né? É a mesma coisa aqui no mundo computacional. Imagine se você não tivesse as pastas e você colocasse os seus arquivos, as suas músicas, as suas imagens, todas no HD,
sem ter uma organização, uma parte do HD para colocar músicas e tal. É aí a ideia entre pastas e arquivos. Há obrigatoriedade de existir pastas para armazenar arquivos? Não, mas as pastas têm por objetivo a organização dos seus arquivos, ok? Avançando mais um pouco, vem até aqui uma parte, um conceito de pasta. O que vem a ser verdadeiramente uma pasta? Segundo a informação aí, diz que são estruturas que dividem o disco em várias partes de tamanhos variadas, tá? E eu aqui formulo um outro conceito, que na verdade uma pasta é uma parte do meu dispositivo de armazenamento rotulada com um nome para armazenamento e organização de arquivos. Este é também um conceito, né? A gente tem também que entender que as pastas que damos, a pasta é o nome que damos às gavetas do disco, a analogia. Pode armazenar arquivos e outras pastas. Sim, aqui é um outro pequeno conhecimento que a gente tem que ter. Por exemplo, eu posso ter uma pasta dentro de outra? Pode. Por exemplo, eu posso ter uma pasta chamada músicas, mas eu tenho diversos cantores. Por exemplo, na pasta música eu posso criar uma subpasta com o nome específico de um cantor. Eu posso, por exemplo, na pasta música eu vou ter uma outra pasta de Sebastião do Rojão e gravar as músicas de Sebastião do Rojão. Aí você pode ter uma outra pasta dentro da pasta música para armazenar a música do Amado Batista. Uma outra subpasta para armazenar músicas do Bartol Galeno. Quer dizer, é um sistema de organização. Ok? Imagine só que músicas de diversos cantores estivessem somente na pasta música sem estar organizado nessas subpastas. Quer dizer, as pastas também ela tem por objetivo facilitar o acesso, a localização e o acesso aos arquivos nela contido. Tá? Aqui é uma representação do conceito de arquivos, que a gente já até falou inicialmente, que arquivo é toda e qualquer informação armazenada no seu dispositivo de armazenamento. Segundo a informação, diz que é a representação, dados, informação no computador. Fica dentro das pastas, é verdade. Possui uma extensão que identifica o tipo de dados que ela representa. Extensão é o seguinte: todo e qualquer arquivo ele tem o seu nome, um pontinho e normalmente 3 caracteres. O nome do arquivo é o usuário que coloca no momento de sua gravação. Pode ser colocado até 255 caracteres no nome de um arquivo. Enquanto a extensão é o software que você está gerando o arquivo que cria. Tá? Esses 256 caracteres tem até algumas regras de caracteres especiais que a gente deve mostrar isso já para vocês. Aqui desse lado aqui nós temos aqui até algumas ícones que representam arquivos diferentes. Por exemplo, zip. Se tu tiver um arquivo qualquer com um nome qualquer, .zip quer dizer são arquivos compactados, são arquivos que para ser descompactado precisa de algum descompactador. JPG é uma imagem. Característica de arquivo JPG imagens de qualidade e compactados. Não é à toa que as fotos que você tira do seu celular é JPG, mas poderia ser BMP, quer dizer, são imagens também que não são em tamanho reduzido. PNG é arquivo de imagem? GIF tá? Aqui, MP3, arquivo de áudio. PDF, quem não conhece o formato ou extensão de arquivo PDF. AVI é áudio, vídeo, né? PPT, arquivos criados no PowerPoint.
Doc, XLS. A tecnologia atual de arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, eles têm como característica um xizinho lá. É uma característica específica de compactação e tal, tá? TLL, arquivo de biblioteca, e aí de mundo vai, de mundo afora, como diz o detalhe. Aqui a gente colocou uma pequena demonstração de alguns tipos de arquivos diferentes, tá? Por exemplo, arquivos de imagem. Olha o tanto de formato de arquivos de imagem aqui. Planilhas. Olha aqui os formatos diferentes. Textos sem formatação. Arquivo de áudio. Vídeos. Por exemplo, arquivos que você vai publicar lá no YouTube é MP4. Normalmente é o formato mais aceito. EXE são formatos de arquivos executáveis. São programas que, ao ser executado, ao serem chamados, eles executam uma rotina, tá? E aí, sucessivamente, é importante que você, como aluno, se familiarize com isso, que você se familiarize com alguns desses formatos, tá? Um detalhe interessante é que lá um pouco mais na frente eu vou fazer algumas demonstrações, como por exemplo, renomear um arquivo. Renomear um arquivo. A gente vai saber que a gente não deve renomear um arquivo, a extensão dele. A gente só deve renomear o nome, de até 255 caracteres. Tá? Avançando aqui, a gente tem algumas nomenclaturas para se colocar em nomes dos arquivos, obedecendo também o nome de uma pasta. Tá? O problema aqui era antigamente chamado, entre aspas, na época do Windows 11, tá? A gente não colocava nome de arquivo com mais de 8 caracteres. Aí sim era complicado. Hoje não. Hoje a gente pode colocar um nome extenso de um arquivo, tá? Identificar um arquivo pelo seu nome. Os arquivos e pastas devem ter um nome, isto é óbvio. Né? O nome é dado no momento da criação, no momento que você vai criar, gravar o arquivo. Os nomes podem ter até 255 caracteres, letras, números, espaços em branco, símbolos, com exceção desses caracteres especiais, barra, contrabarra, menor que, maior que, asterisco. Asterisco, por ser coringa, pode representar um conjunto de arquivos que são reservados pelo sistema operacional. Ok? Olha, eu vou fazer agora uma pequena demonstração de coisas que é fácil trabalhar, porque você já entende, de como copiar, renomear, criar uma pasta, fazer uma árvore da tua unidade de armazenamento, de forma que você se familiarize com isso. A ideia de lixeira, o que eu posso recuperar da lixeira e tal, tá bom? Então vamos aqui partir para a prática. Bem, vamos ver aqui a situação de manipulação desses arquivos. Nós temos um programa principal que acompanha o Windows. No Linux não é diferente. Esse aqui do Windows é o chamado gerenciador de arquivos. Tá? A partir daqui a gente pode tratar esses arquivos. Imagine só aqui, observe só aqui, que nós temos aqui um pequeno painel do lado da esquerda e um outro do lado da direita. Esse aqui do lado da direita demonstra o conteúdo do item que eu seleciono do lado da esquerda. Por exemplo, eu acabei de selecionar a unidade C. A unidade C é a unidade representativa, isso no meu computador, isso aqui é o meu computador. A unidade C representa o dispositivo de armazenamento principal, que é o HD interno. Eu tenho aqui uma unidade chamada unidade D. Unidade D é um pendrive que eu tenho espetado aqui no meu computador. Tá? Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, eu posso vir aqui em propriedades e verificar que esse computador aqui é uma unidade de USB. Ele tem o espaço ocupado, o espaço livre. Ele é um pendrive de 8 GB, né, que não lê total, de 7,58 GB. Tá? O meu HD aqui
com as minhas diversas pastas aqui, tá? Aqui são pastas do próprio sistema criado automaticamente quando você instala. Por exemplo, tem uma pasta aqui chamada vídeos. Olha o conteúdo de vídeo. Observe aqui que eu tenho aqui uma subpasta que está na pasta vídeo chamada capturas, outra novos. Como é que eu sei que isso aqui é uma subpasta? Pelo formato do ícone. Isto aqui na frente são arquivos. Eu sei que são arquivos de vídeo. Por quê? Pela extensão. Repara que todos eles têm um nome. Olha só esse aqui. Arquivos e pasta MP4. Olha esse aqui. Comentários de exercício 1. Inclusive são os vídeos que eu tenho publicado nas minhas turmas. Olha esse aqui, ó, instalando o MySQL e a ferramenta Workbench. Olha o formato dele aí, ó, .mp4. Vou pegar aqui uma outra pasta qualquer, uma pasta de imagem. Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui. Eu tenho duas subpastas, tá? E uma outra aqui, ó, espelho sistema.png, arquivo de imagem. Eu vou selecionar aqui a minha unidade de pendrive. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vim aqui em novo, pasta. E vou colocar aqui primeiro, botar em letras maiúsculas para a gente visualizar melhor. Primeiro ano, obedecendo aquelas regras lá de aqueles caracteres especiais que a gente não pode colocar como nome de pastas e arquivos. Posso colocar um nome de até 255 caracteres. Se eu abrir aqui, ó, não tem nada. Mas eu vou criar aqui, ó, olha só, primeiro ano. Eu vou abrir ela aqui, um duplo clique ou pressionando Enter. Eu vou criar uma subpastas aqui, ó, uma subpasta. Eu vou colocar aqui músicas. Eu vou criar uma outra subpasta chamada texto. Eu vou criar uma outra subpasta aqui que eu vou chamar de vídeos. Se você verificar, eu agora tenho aqui a minha unidade D, tem uma subpasta chamada primeiro ano, que eu acabei de selecionar com um clique do mouse, e as 3 subpastas lá. Eu posso alterar a visualização disso aqui em tamanho maior, tá? Olha só aqui, exibir ícones grandes. Veja só, eu vou botar exibir ícones menores, um pouco menor. Em vez de extra grande, só grande. Eu vou selecionar aqui na unidade C, melhor dizendo, na subpasta vídeos, que é um conteúdo uma pasta do HD, tá? Vou selecionar um vídeo qualquer aqui. Ó. Selecionar um vídeo qualquer aqui, esse aqui. Vou com o botão direito, clica em copiar. A diferença de recortar para copiar, qual seria? Recortar é quando você vai mover de um local para outro, tá? Copiar é quando você vai tirar uma cópia da origem e colocar uma cópia no destino. Simples, tá? Existe teclas de atalho para isso? Existe. Recortar pressiona o CTRL e dá um toque na tecla X, né? Coisa que todo mundo já conhece. E eu vou lá, seleciono o destino, pressiono o CTRL e dá um tecla V. Copiar, Ctrl C na origem e Ctrl V no destino. Mas eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer assim, ó. Pois é, conforme pode ser visto aqui, eu vou fazer vamos copiar, não usando a forma tradicional, claro, Ctrl C, Ctrl V e tal. Eu vou fazer uma cópia de clicar e arrastar. Por exemplo, eu vou aqui minha pasta documentos, por exemplo. Repara que aqui eu tenho diversos documentos. Primeiro, como selecionar? Eu vou colocar ícones de um tamanho grande para ficar melhor para a gente ver. Por exemplo, aqui, ó, arquivo de imagem, arquivos PDF. Vou selecionar mais de um arquivo desse. Ó. Eu vou clico sobre o primeiro, mantém Ctrl, tecla CTRL do teclado pressionado.
vou clicar nesse aqui, esse outro PDF, o último, e esse arquivo aqui. Repara que são 3. Eu poderia dar Ctrl C aqui e Ctrl V no destino, copiar. Eu poderia dar Ctrl X aqui e Ctrl V no destino para mover. Mas eu vou fazer um processo diferente. Tem 3 selecionados, eu vou clicar em cima de um deles, segurar clicado e arrastar lá para o primeiro ano, no caso aqui. Que eu tenho subpasta música, texto e vídeo. Eu vou soltar aqui em texto, para você ver, ó. Aí diz o seguinte, repare que eles continuam aqui na origem, ó, tá? Mas eu vou selecionar aqui a pasta primeiro ano, a pasta texto e verifique que os 3 arquivos já estão aqui. De uma simplicidade incrível, tá? Quer dizer então que eu poderia copiar aqui de um por um? Poderia. Do mesmo processo eu posso fazer com a pastas música, vídeo? Sim. Muito simples. Eu vou lá para a pasta texto aqui, tá? Onde eu copiei 3 arquivos. Vou inclusive botar em tamanho maior para você visualizar aí melhor. Olha, vou pegar aqui esse arquivo aqui que eu estou chamando aqui de INVT, que é do meu inversor de energia fotovoltaica. 2 maneiras de renomear: botão direito, tá? Desça até a opção renomear. Ou simplesmente seleciono e tecla F2 do teclado, ó. Outra técnica diferente é dar um clique sobre o que já está selecionado. Entendeu? Nome de arquivo, eu vou colocar aqui teste, tá? Eu vou colocar aqui, olha só, eu tentei colocar uma barra aqui só para você visualizar. Ele já abriu uma janelinha dizendo que aqueles caracteres lá não pode fazer parte do nome de um arquivo. Tá? Isso é para você ver. Depois que você renomeia, ó, na hora que você seleciona um arquivo para renomear, você verifica que ele já aparece somente o nome do arquivo. A extensão já está lá para você, não pode renomear. Se eu tentar renomear a extensão aqui, né, botar um qualquer aqui, confirmar no Enter, ó, ele vai dizer: se a extensão de um arquivo for alterada, o arquivo poderá tornar-se inutilizável. Tem certeza? Claro que não, né? Claro que não, tá? Então, de forma bem rápida, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero que você entenda, quando você olhar para cá, você entenda o painelzinho da esquerda, onde seleciona a unidade, a pasta, e o painel da direita é o conteúdo do que é selecionado na esquerda. Você tem que saber o que é uma pasta, o que é um arquivo, como criar uma pasta, como renomear, como recortar, tá? Como copiar. São conhecimentos básicos. Eu gostaria de alertar o seguinte: este é um programa específico com este objetivo, mas eu posso criar uma pasta dentro de qualquer outro programa. Por exemplo, eu vou aqui abrir o Microsoft Word. Tá? Abrindo o Microsoft Word aqui, tá? Se eu estivesse digitando um texto aqui qualquer, vamos supor que está digitando um texto, eu vou gravar ele. Eu tenho o botão aqui, ó, gravar, tá? Ao clicar sobre ele, ele abre uma janela aqui, perguntando onde eu quero gravar esse texto. Inclusive o formato dele, ele já vem no formato padrão DocX. Eu posso salvar em PDF, por exemplo. Eu quero o formato PDF. Tá? Onde eu quero gravar? Eu vou gravar na unidade D, que é o meu pendrive, tá? Na turma primeiro ano, na pasta texto. Eu poderia colocar aqui? Poderia. E se eu quisesse criar uma subpasta aqui, era possível? Clica aqui, ó. Pode ser com o botão direito, a opção novo, mas repara que eu tenho um botão bem aqui, ó. Nova pasta. Vou colocar aqui, ó, teste. Repare que eu estou fazendo o mesmo procedimento de criar uma pasta dentro da janela que grava arquivos no Word. Então, essa é uma das vantagens do Windows, ela é interativa, eu posso executar tarefas a partir de outras janelas, tá? O Windows Explorer, no caso lá, o gerenciador de arquivo, ele é só específico com esse objetivo, mas eu posso executar tarefas dele dentro de outras janelas, ok?
Eu vou colocar aqui uma sequência de exercício, né, de atividade, para você fazer algumas práticas. Ver se você consegue. Quem tem computador vai ficar mais fácil, mas no celular também é possível. Tá bom? Um abraço, bons estudos, e a gente se encontra em breve.